Elas fazem o agro, é o tema da Expo Gurupi de hoje à tarde, essa que é a 49ª edição. E para falar sobre esse assunto, tenho o maior prazer e honra de entrevistar a primeira mulher que está vindo aqui no podcast, que é a Camila Lopes, ela que é médica veterinária e também proprietário da Bichinho Manhoso. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, obrigada a você. E Camila, eu inicio falando com você com relação à sucessão familiar, Uhum. né? Como que está sendo para vocês esse processo de sucessão? A nossa sucessão não foi tão planejada, né? Meu pai faleceu tem 1 ano, 2 meses. A gente estava iniciando o processo de sucessão. Então, a sucessão ela vem caminhando, né, a passos, como se diz, mais corridos ali no início, mas hoje a gente está fazendo mais o planejamento, onde a gente conseguiu fazer puxar todas as questões que ele tinha já em mente de planejamento de curto prazo, a gente já conseguiu realizar, né? Mas também em conjunto com todas as partes burocráticas ali de inventário, né? Minha mãe era muito presente, né? Eles assim, viviam muito bem juntos, então ela acompanhava muito bem isso. Então, assim, ela está sendo a base aí para a gente conseguir fazer uma sucessão familiar, não só com os filhos, mas com ela, que é esposa, né? E é jovem e tem que continuar também esse legado aí de tantos anos, né, na agropecuária. Para contextualizar quem está nos acompanhando, fala um pouquinho de quem foi o seu pai. Então, meu pai é o Marcos Vinícius, né? Ele foi presidente do Sindicato Rural durante 2 mandatos. Ele foi, já, como se diz, começou ali com a família no agro, né, na pecuária. Meu avô é de Goiânia e veio para Gurupi, para Figueirópolis, né? Também foi presidente do Sindicato Rural de lá. Então, eles tinham esse legado aí de gostar bastante da parte da pecuária. Ele era criador de Guzerá, de Nelore, né? Tinha fazendas tanto em Formoso, Figueirópolis, como na cidade de Gurupi. Teve uma empresa agropecuária, que era a Javali. E era uma pessoa, um homem muito visionário, gostava muito dessa parte, assim, de realmente da conexão com a natureza, conexão com a família, e principalmente ali na pecuária, né? Ele foi uma pessoa que trouxe para a gente, para os filhos, né, muito essa questão de estar presente, né, na pecuária. Então, assim, desde pequena a gente sempre acompanhou, a gente sempre teve presente na parte de festividades, como as cavalgadas, né, feiras de exposições, mas também tinha da época que a gente levava gado tocado para Ilha do Bananal, né, para Ilha do Formoso. Então a gente passou todos esses perrengues aí de ficar acampado aí no meio do trajeto, né, com essa boiada toda aí tocando berrante. E você acompanhava seu pai nesse processo? Sim, todos os 3 filhos sempre tiveram muito presente, minha mãe, né, meu avô também. Eu sou neta do Antônio Martins, que é meu avô, parte de mãe. Ele também é do meio, né? É assim, muito conhecido aqui. Então a gente fazia toda essa parte aí em conjunto, a gente sempre esteve junto. E até por isso, meu pai foi minha grande inspiração para seguir a carreira de médica veterinária, né? Porque eu acompanhava ele tanto na fazenda como também na parte ali da loja de produtos agropecuários. E foi ele que eu me despertei, né, para fazer medicina veterinária, vendo ele. Por mais que ele não fosse veterinário, mas a gente tinha muito essa relação, né, para melhorar, para ajudar nessa questão da melhoria, né, tanto genética. Eu entrei querendo mexer com grandes, né, mas acabei para pequenos, embora o meu objetivo sempre são trazer, né, essas famílias e mulheres fortes aí, né, para o agro. Então, e para a parte também de realização profissional, eu encontrei na Bichinho Manhoso também uma forma de trazer uma conexão de uma mulher forte com a natureza, mesmo sendo através de um animal. Certo. Pouco se fala, ou se evita talvez de falar, com relação à sucessão familiar. Sim. Mas é algo que deveria ser falado mais, né? Ah, com certeza, né? Porque o processo de sucessão familiar, ele não é só a propriedade. A gente não está aqui para falar de herança, né? A gente está aqui para falar de sucessão, de legado, das experiências boas e não tão boas que a gente pode passar para os filhos, né? Eu hoje tenho filhos e também vivo isso. E da gente conseguir passar o que a gente quer de bom, o que, que a gente vai deixar, né, para o mundo, para os filhos, como que eu aprendi, o que, que eu posso fazer, como que a gente vai gerir. Igual eu tenho um outro leque, né, que é a Bichinho Manhoso. Meus irmãos são médicos, mas não significa que a gente não pode ser agropecuarista, não significa que a gente não pode gerir o negócio, né, em conjunto com a minha mãe, super nova e também que também tem esse sangue, que também teve à frente o tempo todo, né? E o que a gente vai deixar? Como é que vai ser? Como que vai ser organizada essa gestão? Quem vai fazer o quê?
né? Então, isso não é tão fácil, é realmente uma empresa familiar com vários componentes, com pensamentos diferentes e que precisa ser muito bem alinhado. Isso é feito um processo, né? Um caminho. A gente começou, infelizmente, sem a presença dele, mas mantendo todos os valores que ele deixou ao longo da vida, todos os objetivos que ele tinha, né? Minha mãe, como eu falei, é uma pessoa fundamental para isso, porque ela estava com ele todos os momentos e sabia o direcionamento, né? E também a nossa equipe, né? Nós temos colaboradores que já estão conosco há mais de 15, 16, 20 anos. Isso também é muito importante para que a gente continue também fazendo um bom trabalho e melhorando, porque a sucessão é isso, é você reinventar, mantendo as tradições, os valores, os objetivos, mas fazer algo melhor sempre. Certo. Para quem está nos acompanhando e de repente está passando pelo mesmo processo que você e a sua família, o que você aconselha? Primeira coisa, a gente tem que entender que, igual eu falei, que não é o dinheiro. Os pais, eles têm um medo de perder a autonomia, né, a autoridade ali. Sim. E tem muitas formas da gente bloquear isso, né? Então, assim, se aconselhar com um advogado é uma delas, mas, acima de tudo, manter o amor, a união entre a família e o objetivo maior, que é a sucessão, o legado. Porque de que adianta a gente estar nessa vida, trabalhar e vai deixar para quem nem entende, né? Assim, para quem vai vender, isso é o meu objetivo? Não, o nosso objetivo é transcender, mudar, fazer a diferença, passar para os filhos, valorizar também esse trabalho, né? Porque às vezes a gente poupa um pouco os filhos, né? Porque a gente trabalha tanto ali na parte, às vezes, da pecuária, e a gente sabe que tem altos e baixos, mas tem na pecuária, tem no comércio, tem em qualquer segmento, prestação de serviço. E a gente tem que incorporar a família. Então, assim, tem que manter realmente essa linha de respeito, de amor, de tradição e se pautar de profissionais responsáveis, né? Advogados, contadores, até para fazer uma blindagem paralelo ao patrimônio. Certo. E você, no seu caso, a sua família, né? Você é médica veterinária, seus dois irmãos, você falou, são médicos. Uhum. E para uma família que não tem ninguém ligada ao agro, é um impedimento? Se Não. torna mais difícil? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Não, porque vai depender muito do segmento que a pessoa está, né? Muitas vezes, a gente tem a parte da pecuária, a gente tem parte da agricultura, tem muitas pessoas que já arrendam, né? Tanto para a pecuária como para a agricultura. Então, de certa forma, também tem essa estabilidade. Mas hoje a gente também tem formas de fazer uma gestão contratando a equipe para continuar, né? O trabalho assim mais braçal. A gente faz um conselho onde a gente consegue melhorar isso. Mas, assim, até a questão, às vezes, o filho não ser tão ligado, às vezes até que ponto ele não é tão ligado que eu, pai, não deixei ele entrar. Então, se eu começar essa sucessão mais cedo, antes dos meus 60 anos, porque a gente não sabe, né, até que dia a gente vai viver, mas até para a gente ter memórias, construir, né, é igual assim, por exemplo, eu trabalho manhoso, eu passo tudo para o gerente, para o gestor, né, para a gente ir subindo, né, ficar mais na parte de gestão. A gente também tem que fazer isso com os filhos, né? Exatamente. E já caminhando para o fim do nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho do que você traz hoje, né? Para a 49ª Expo Gurupi, você que vai participar daqui a pouquinho de uma mesa redonda. Qual a sua contribuição? O que você traz? O que eu quero passar é assim que a gente não deixe para a última hora, né? Para fazer essa sucessão. Porque quando a gente perde a base, você tem que lidar com muitas coisas, além da perda daquela pessoa que a gente não consegue mensurar, só quem perde, sabe? Né? A gente se planejar, se programar para conseguir fazer isso de uma forma mais leve, mais tranquila, mais segura, né? E com todos em volta, porque o problema ainda da sucessão são as brigas, né? A gente não está aqui para dividir nada, a gente está para somar. É isso que é importante, a gente manter a família, deixar o legado que ele, meu pai, Marcos Vinícius, trouxe, né, tentou trazer durante todos esses anos. A gente sempre foi uma família muito pequena e muito unida. Isso não vai mudar com a morte dele, mesmo a gente não conseguindo fazer uma sucessão como a gente imaginou, né, porque a gente nunca pensou que ele fosse partir tão cedo. Mas a gente está aqui para cumprir o legado dele, para transbordar o amor, a tradição, né, a lealdade que ele sempre teve, sempre uma pessoa de bem. Isso sim é acima de tudo.
E como você se sente hoje, retornando ao Sindicato Rural, sendo que você já esteve aqui tantas Nossa, vezes, é, e o seu pai sendo presidente por 2 mandatos, como você se sente retornando aqui é, hoje para falar sobre isso? é muito, né, muitas lembranças, assim, ele passou, assim, não é fácil, né, a gente vê o João Vitor, assim, a Ângela, não é fácil passar por isso. Na época, meu pai também estava com alguns problemas de saúde, no segundo mandato, então, assim, ele passou uma barra, mas ele conseguiu superar, foram ótimos mandatos, né, todo mundo fala, assim, com muito saudosismo dele, é, mas também faz parte, né, porque eu também estou aqui para também passar a história dele, não deixar a história dele morrer. Que é isso que a gente quer, que o legado dele que passa, se transcenda e não fique só como um retrato na parede. Isso que é a sucessão, a gente ter alguém que foi inspiração e manter essa inspiração nas gerações e fazer a diferença. Camila, muito obrigada e sucesso. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pela oportunidade.